Olá, eu sou Mariane Mendes e este é o primeiro episódio do meu podcast. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu sou designer gráfico, porque eu falo muito desse assunto em todas as minhas redes. Esse podcast não vai falar sobre design gráfico apenas, não vai falar apenas sobre a questão profissional, não vai falar apenas sobre trabalho ou carreira freelancer. Se você chegou até aqui com a ideia de encontrar esse tipo de conteúdo, eu te convido a conhecer o meu canal no YouTube, Mariane Mendes Design. Por lá eu falo muito sobre carreira e design gráfico. Por aqui, neste podcast, eu quero falar muito sobre outros aspectos da vida mesmo. Sobre o outro lado da Mariane Mendes. Eu não sou apenas designer, eu não sou apenas uma trabalhadora e empreendedora. Eu sou muitas outras coisas. E a ideia desse podcast é trazer realmente esses outros lados meus também. E pra gente bater esse papo. Vão ter dias que eu vou trazer muitas respostas e dicas. Vão ter outros dias que eu vou trazer muitas perguntas. Talvez seja esse o motivo desse primeiro episódio. Já tinha muito tempo que eu tava querendo gravar um podcast. E até a Amanda, minha companheira, tinha comentado: por que você não grava um podcast? E eu respondia pra mim mesmo: não, eu não posso pegar mais essa responsabilidade pra mim. Por enquanto, no meu trabalho, sou apenas eu. Então, eu que faço todos os conteúdos para todas as redes, eu que gravo os vídeos, edito, penso nos temas, faço os posts do blog, atendo clientes, mando orçamentos, atualizo o site. Enfim, já são muitas responsabilidades para uma pessoa só. Além das responsabilidades pessoais, como arrumar a casa, cuidar de 2 cachorros, fazer almoço, fazer janta, namorar. Então, de fato, eu não estava querendo mais uma responsabilidade que eu sabia que eu não ia dar conta, e no meio do projeto eu ia ter que abandonar por ter pegado algo que eu não daria conta mesmo. Bom, antes de continuar, gostaria de pedir desculpa porque eu tô com uma crise alérgica e tô um pouco fanha e com o nariz um pouco estranho. Minha cachorra resolveu trocar de pelo nessa estação. Enfim, continuando. Não queria pegar mais uma responsabilidade, porque todos os podcasts que eu ouvia, e eu sou uma ouvinte assídua de podcasts, eram podcasts de 30, 40 minutos, e todos muito bem roteirizados, editados, com musiquinha do fundo. E eu sei que isso dá trabalho de fazer. Então eu ia ter que abrir mão de alguma coisa para poder criar um podcast. E nesse momento eu tô tão realizada no meu trabalho que eu não queria abrir mão de nenhum projeto. Mas o fato é que era a minha bolha de podcasts que era assim. E eu me deparei com um podcast recentemente de um cara que eu gosto muito do conteúdo, eu preciso dar os créditos aqui, que é o Luffy Gomes. E ele começou a fazer podcasts de 14, 15 minutos, que tem conteúdos incríveis dentro de 15 minutos. Eles são pouco ou quase nada editados. E quando eu vi esse tipo de conteúdo, eu pensei: poxa, é esse tipo de conteúdo que eu quero fazer. Eu quero um conteúdo fluido, eu não quero nada programado. Pode ser que eu sente aqui de manhã para poder falar com vocês e eu nem saiba ainda o que eu vou falar com vocês. A ideia é essa mesmo, é abrir meu coração. E sim, provavelmente os podcasts serão gravados na parte da manhã. É o horário que a minha cabeça mais trabalha. Eu acordo com muitas ideias, precisando falar, precisando fazer alguma coisa. Antes dessa pandemia começar, eu acordava cedo, por volta das 5 horas da manhã, tomava meu café com calma, gosto de acordar com calma, e ia pra academia de manhã. A primeira coisa que eu fazia era canalizar essa energia para exercício físico. Só que com essa pandemia, as academias fechadas, essa energia tá vindo muito em forma de ideia e eu não tô passando ela para nenhum lugar. Isso tá me deixando um pouco aflita. Então eu pensei: a hora de fazer esse podcast é agora. Enquanto eu preciso ter alguém para conversar, ou até mesmo se ninguém quiser me ouvir, o podcast tá lá também. Para mim, quem sabe. Voltando na história das ideias do podcast, todos os que eu ouvia tinham 40 minutos.
E quando eu ouvi o do Louvre, de 15 minutos, e o conteúdo dele não era mais raso porque tinha pouco tempo, eu entendi que a gente não precisa complicar as coisas. Eu entendi que os grandes ensinamentos, eles são simples. Eu não preciso parar e roteirizar para falar aqui com vocês. Isso é legal, deixa mais profissional. Mas eu preciso entender o meu momento de vida, o meu momento, o que eu posso fazer agora, nesse momento. Pode ser que o formato desse podcast mude ao longo do tempo, não sei. É um experimento para mim também. Muita coisa pode mudar, ou muita coisa pode continuar assim, às vezes eu me sinta mais confortável assim. O fato é, eu fiquei pensando, quantas coisas a gente não deixa de fazer porque simplesmente elas não se encaixam em algum modelo já pré-existente que a gente acredita que é o certo. Eu acreditava que o certo era ter um podcast longo, com base teórica e bem roteirizado, com áudio bem editado, com musiquinha de fundo, só esses que funcionam? Na minha cabeça, sim. E quantas vezes a gente não se permite descobrir algo novo? Porque a gente já tem uma visão pré-estabelecida de que um modelo é certo fazer de determinado modo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu não estava me permitindo tirar esse podcast da gaveta porque eu acreditava que existia um modelo certo de fazê-lo. E na verdade não existe um modelo certo para fazer nada. Existe um modelo que eu me sinto confortável de fazer. Existe um modelo que dá para eu fazer, um modelo que eu sei fazer, que eu consigo fazer com as condições que eu tenho hoje. Eu já tinha esse microfone aqui, mas eu já tinha comprado ele há muito tempo, que a ideia era usar esse microfone para quando eu fizer os meus vídeos de tutoriais, que inclusive tem muitos lá no meu canal no YouTube. E tava usando ele pouco, então eu já tinha já tinha esse equipamento. Mas se eu não tivesse esse equipamento, também tudo bem. Pra você que tá me escutando aí no YouTube, eu tô gravando com o áudio do celular. E eu pensava que pra eu fazer um podcast eu ia ter que ter um estúdio acústico, com aquelas espumas na parede. E... bom, o podcast de hoje eu queria falar sobre isso. Sobre quantas coisas a gente não deixa de fazer porque já acredita que existe um jeito certo de fazer. Se tem alguma coisa que você gostaria de fazer, mas acha, eu não tenho os equipamentos para isso, eu não tenho roteiro para isso, eu não tenho tempo, calma. Pense que essa não é a única maneira de fazer, essa não é a maneira certa de fazer. Ache a sua maneira, crie a sua maneira se preciso for. Junte duas maneiras pré-existentes e crie uma nova. Vá combinando maneiras. Lance uma nova maneira para o mercado, para o mundo. E faça. A dica que eu te dou é faça. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, nem sei se é uma expressão, não sei o que é isso. Mas de que às vezes é preciso trocar o pneu com o carro andando. E nesse podcast vai ser assim. Esse carro às vezes eu vou ter que trocar o pneu, trocar de carro. Às vezes eu vou ter que fazer muitas coisas com ele ainda no ar. E a gente vai melhorando as coisas aos pouquinhos. Às vezes a gente vai trocando algumas coisas. Como eu te falei, esse podcast pode continuar nesse formato, pode mudar. Ele pode durar uma semana. Eu só não quero que eu sofra para fazer ele. Eu não quero dormir um dia e deitar na cama e pensar, nossa, o que eu vou falar com o pessoal amanhã? Amanhã é dia de podcast. Não. Eu quero fazer esse podcast com calma, no meu tempo. Quero que ele seja leve. Eu quero que ele sirva para eu me expressar e tirar tudo aquilo que tá no meu peito e na minha cabeça pra cá. Leve como as coisas têm que ser. Leve como a gente tem que tentar deixar as coisas nesse momento de ansiedade, nessa crise que a gente está passando. Não é um momento pra gente criar mais pesos. É momento de ser leve. E o objetivo desse podcast é esse. Bom, se você ouviu até aqui, eu te convido a verificar as minhas redes sociais. Quem sabe você gosta dos conteúdos que tem lá. Os conteúdos das minhas redes são bem diferentes uns dos outros.
Então vai lá no Instagram, Mariane Mendes DG, ou no Facebook e YouTube, Mariane Mendes Design. Muito obrigado e um bom dia para vocês.